E olha, sem perder tempo, direto à notícia, nós vamos falar agora sobre o peixe-leão. Você conhece? Peixe bonito e tal, enfim, mas um perigo, hein? Peixe-leão é considerado uma espécie invasora e que já se encontra aqui no litoral brasileiro, mas precisamente em Pernambuco, e que pode chegar até o litoral alagoano rapidinho. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo para que ele possa nos explicar detalhes e o que é que a gente pode fazer então se encontrar uma espécie aqui em Alagoas, Alan. E a gente quer saber, é perigoso? Porque ele é bonito, chama atenção e as pessoas querem pegar nesse peixe. Tem risco, Alan? Tem risco, Wilson. É um peixe que ameaça não só as outras espécies de peixes, né, que, enfim, que ele vai chegando, vai invadindo aquele espaço, mas também é um perigo para a gente que gosta de entrar no mar, os pescadores também. Mas para a gente entender quais os reais riscos, que costume, qual é a rotina desse peixe, como é que ele está chegando aqui no litoral brasileiro, a gente convidou o Ricardo, que é biólogo, ele é também PhD, né, e vai nos trazer todas essas informações. Ricardo, queria que você reforçasse aqui a parte do PhD que eu coloquei, que eu esqueci a parte, né, que inclui no teu currículo aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou doutor em Ecologia Marinha, né? PhD. Então, perfeito. Ricardo, enfim, a gente tá com esse peixe aí, pelas imagens, tem uma pessoa segurando, né? A gente tem um vídeo da pessoa segurando esse peixe. Que risco ele traz, primeiro, para o ambiente em que ele vive, aos demais peixes, às demais espécies? Boa tarde. O peixe-leão ele é extremamente perigoso, não só para a biodiversidade marinha local, como para o ser humano. Para a biodiversidade marinha, ele ameaça as espécies de peixes nativos, né? Principalmente as espécies comerciais de pesca, o budião, né? O bobó, o gato, né? Espécies importantes para a pesca, porque ele tem uma capacidade de predação muito eficiente. Ele consegue se alimentar a taxas muito altas, esses pequenos peixes. Então, a capacidade de predação dele, por ser elevada, ele reduz as populações de peixes importantes para a pesca, né? E os riscos que existem para a gente, né? A gente que está ali no mar, gosta de tomar um banho, os pescadores também, que aí tem um contato bem maior com os animais. Isso, por ele ter muitos espinhos no seu corpo, ao longo do seu corpo, né? Estruturas com veneno, espinhos venenosos, ele passa a ser muito perigoso para o manuseio, né? Então, qualquer pescador, pescadora que encontrar nas suas pescarias, tomar cuidado com o manuseio, botar uma luva grossa, né? Aquelas luvas de obra, ou evitar o contato. E caso encontre e pesque essas espécies, que possa trazer essas espécies para a gente, porque a gente tem feito estudos para entender quais peixes que eles estão se alimentando, né? E então é muito importante que tome cuidado no manuseio, né? E possa registrar esses locais de pesca, trazendo informações de coordenadas geográficas e informações dos locais para a gente poder visitar esses locais e fazer o controle dessas populações. Agora, com certeza, muita gente que gosta de frequentar a praia, gosta de frequentar o mar, quer saber, já chegou em Alagoas, como anda, né, esse percurso que ele tem feito desde que chegou aqui ao Brasil? Ele não chegou em Alagoas ainda, não tem registro dele ainda, mas provavelmente ele vai chegar em muito pouco tempo. No Brasil ele tem sido registrado mais recentemente em Fernando de Noronha, no estado do Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte e mais recentemente agora em Pernambuco, muito próximo do limite norte com Alagoas, a Costa dos Corais, né? Então, não temos registro ainda para a Costa de Alagoas, mas muito provavelmente a gente vai ter muito em breve. Então, a gente reforça as recomendações de cuidado no manuseio. Não peguem nesse peixe, não toquem nesse peixe. Caso eles venham em alguma pescaria ou apareça em algum curral, em algum lugar próximo da praia, contacte os órgãos ambientais, né? O IMA, o ICMBio, instituições de pesquisa locais, né, como o Biota, né, ONGs, ou a Universidade Federal de Alagoas, o Laboratório de Biologia Marinha e Conservação. A gente tem feito estudos com esses peixes e é importante que a gente tenha esses exemplares e a população que, se por acaso se deparar com esse peixe na praia, que evite o manuseio, não toque nele e contate a gente para a gente poder capturar de forma adequada. Existe registro dele ter
contaminado, infectado alguém, já que ele é venenoso, ele coloca o veneno através desses espinhos que tem no corpo dele? Isso, já existe registro sim aqui no Brasil, na região norte do Brasil, onde pescadores manusearam, né, sem querer, porque como é uma espécie desconhecida, né, da nossa costa, a maioria dos pescadores provavelmente não conhece, então já teve registro sim de acidente, que pode causar febre, pode causar até convulsões, né, ferimentos desses espinhos, então a gente ressalta a importância de evitar o manuseio dessa espécie. Perfeito, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, as informações importantíssimas, Wilson. Portanto, para vocês terem uma ideia, né, do percurso que esse peixe vem fazendo, essa espécie, né, é o peixe-leão. Ele saiu do Caribe, os estudos, os levantamentos apontam que ele surgiu por ali e de lá, né, através da sua necessidade de sobrevivência, veio descendo, então chegou ao Pará, registros também no estado do Ceará e começa já a surgir nessa região mais próxima daqui de Alagoas. Ainda não chegou ao nosso estado, mas como disse o Ricardo, existe uma grande chance, o risco é enorme dele já começar a aparecer no nosso litoral. Por isso, o cuidado. A gente que gosta de frequentar o mar e também aos pescadores que vivem da pesca, precisam do contato com o animal, mas sempre ter cuidado com esse animal que está aí. Se a gente conseguir colocar de novo a imagem dele, para que as pessoas possam cada vez mais ter esse contato visual e saber diferenciar um peixe que estão acostumados com o peixe-leão, que traz riscos para a gente também por causa do veneno. Eu volto com você. Muito bem, Alan, deixa eu aproveitar que você está aí com o Ricardo, né, Ricardo Miranda, falando sobre isso. Eu sou criador de aquarismo também há muitos anos de água doce, mas tem também muitas pessoas que criam peixes exóticos, aí são bastante bonitos e coloridos, os peixes de água marinha. E o peixe-leão é um dos peixes que eram mais procurados, inclusive, né, para esses peixes ornamentais de água marinha, por exemplo, de aquário marinho. Eu queria saber dele se essa introdução desses peixes mais próximos aqui do nosso país pode ter sido causado por alguém que talvez do aquário marinho ter logo jogado ele, inclusive, no mar. Isso pode ter causado, então, esse desequilíbrio. Por favor, Alan. Ricardo, o Wilson Júnior está lá no estúdio, na apresentação do Fique Alerta. Ele gosta de criar peixes, mas peixes de água doce. Mas ele coloca aqui uma questão. Será que as pessoas, aí é para a gente imaginar, enfim, discutir isso. Será que as pessoas que gostam de criar peixes de água salgada, esses peixes exóticos, pode não ter sido também uma possibilidade deles terem trazido essa espécie para aqui para perto, ou realmente aconteceu de uma maneira muito natural? Perfeito. A introdução dele no Caribe, ela ocorreu através de uso nos aquários. Então, lá na Flórida, né, na costa dos Estados Unidos, na década de 80, houve um furacão e esses peixes, esse aquário ele foi danificado e esses peixes foram liberados e chegando ao mar. Foi assim que começou a introdução dessa espécie no Caribe. Então, por esse peixe ser muito utilizado na aquariofilia, ele pode ter sido trazido para o Brasil. O primeiro registro que foi feito dele no Brasil em 2014, na costa do Rio de Janeiro, não é descartado que possa ter sido através de liberação de aquaristas, mas também a gente não tem como afirmar que isso aconteceu. De fato, é uma espécie muito utilizada para o aquário e também é um meio dessa espécie se deslocar com certeza entre os países. Não é à toa que ele foi parar no Caribe através dessa atividade. Então, é muito importante também que esse setor, né, dentro dos órgãos ambientais de aquariofilia, de cultivo de espécies, estejam debatendo e estejam alerta à chegada dessas espécies no Brasil, porque de fato é um caminho para ele chegar até novos locais, além das correntes marinhas, através da aquariofilia. Perfeito. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelas informações. Tá aí o Wilson. A gente já viu isso, né, acontecer em outras situações, com outros animais. Esse também pode ter sido uma situação também semelhante, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas aí as coisas se espalham, né? E tá o resultado chegando aqui ao país, aqui ao Brasil. Eu volto com você.
Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço também ao Ricardo Miranda pelas informações. Você volta daqui a pouquinho. E aí a gente faz aquele alerta em relação aos riscos dos contrabandos de peixes exóticos, seja marinho ou seja de água doce, quando se faz sem nenhum controle, né, dos órgãos, inclusive, que podem, inclusive, barrar ou não. Exatamente para evitar esse desequilíbrio que vai acontecer se esse peixe, por acaso, se instalar por aqui. Que, por exemplo, o caso do peixe-leão, ele só tem 2 predadores. Um é o tubarão, que se adaptou durante muito tempo para conseguir comê-lo. Não é? Porque ele tem os espinhos que são bastante tóxicos, para que ele possa, inclusive, a própria natureza faz com que ele consiga absorver a toxina e não crie problema. E o outro é a garopa. Porém, são peixes que talvez não estejam na nossa fauna marinha, digamos assim. Por isso que aqui ele vai causar muito problema se chegar, como está acontecendo lá em Pernambuco. Ele consegue comer uma média de 20 peixes praticamente do mesmo tamanho dele. E essas espécies acabam, então, não conseguindo se reproduzir, não consegue mais, porque ele se reproduz muito rápido, não tem predador, e aí vira uma situação complicada. Um assunto importante para ser debatido e importante a nossa produção, trazendo aqui esse detalhe para que todos prestem atenção. Vejam que, às vezes, uma interferência do homem num peixe colocado ali ou aqui, que parece simples, toda uma problemática. Importante. Importante também é não tocar nele, viu? Tem espinho pra caramba. Tem gente que gosta, pega o ouriço, né? Tira o ouriço, tem 600, o ouriço é de espinho, voz de trovão. Aí o cara pega o ouriço, fica mexendo aí, ai, furei, esse peste desse ouriço. Não, o ouriço está quieto lá, você que botou a mão. Agora, se você pisar, mas eu pisei na pedra, ele mora ali. Você que pisou na casa dele lá. Aí tira o ouriço, não, estava na mão, furei sem querer, você que pegou. Então deixe os ouriços no cantinho dele. Já foi furado por um ouriço? Vou mostrar a você. Não, vou furar, mas vou mostrar. Já pegou um ouriço na mão? Nunca? Importante. Tudo bem.